Começando mais um teste de viagem aqui no canal, e o carro da vez é o Volkswagen Nivus GTS, a versão esportiva desse crossover ou SUV coupé. Nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí para testar esse carro na estrada, conferir quesitos como suspensão, que tem um acerto diferente, eu vou explicar isso para vocês, também o consumo de combustível, isolamento acústico, o desempenho, é óbvio, né? Será que muda muito em relação a outros Nivus? Vamos conferir tudo isso, e o sistema ADAS fica para um conteúdo separado para a gente abordar cada item com mais calma. Vamos mostrar um pouquinho do interior para vocês, Volkswagen sempre escandaloso, e vamos lá para a estrada então testar esse carro na prática. Vamos começar aqui agora o nosso teste de estrada de fato, né? Nosso percurso. Então eu vou resetar aqui o desde a partida. Lembrando que estamos com etanol no tanque e também com o ar-condicionado ligado o tempo inteiro. A gente vai andando de forma tranquila até o pedágio e depois a gente pisa fundo para testar o desempenho. Eu também falo um pouco sobre os modos de condução, já vou detalhar mais para vocês, mas a gente tem o Eco, o normal, o Sport e o individual, onde você seleciona individualmente o que você prefere. Eu estou no individual, mas tudo está no Eco, exceto o som do motor, que ele simula um som, a gente vai mostrar isso melhor também. Então o som eu deixei no esportivo porque eu gosto, acho que fica legal. Então é como se estivéssemos usando o modo Eco, tanto que no painel ele está o E ao invés de D, justamente para indicar que é o Eco que está acionado. Vamos falar sobre conjunto mecânico. A gente tem nessa versão GTS, como única da linha Nivus, o motor 1.4 250 TSI, que é aquele turboflex de 4 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Ele rende para nós há muitos e muitos anos 150 cavalos e 25,5 kg de torque. Isso com qualquer um dos combustíveis, seja etanol ou gasolina. A transmissão é automática convencional de 6 marchas e a tração é lógico que é só dianteira. Esse conjunto mecânico ele veio lá da Audi, né? Mas mesmo na Volkswagen ele já está há muitos anos aqui no mercado brasileiro. Falo agora para vocês sobre isolamento acústico e também o preço do carro. Em relação à motorização, você nem escuta tanto assim. Eu deixei o ronco mais esportivo, então é lógico que ele vai fazer mais barulho aqui dentro do carro. Mas é um ronco gostoso e você pode desativar essa função, né? Aqui no individual a gente personaliza e você tem o som do motor normal, Sport ou Eco. Se você quiser um carro mais silencioso de motorização, você põe no Eco, que aí ele não vai emular esse som aqui gostosinho pra gente. É um som virtual, tá? Não é o motor exatamente que está fazendo esse barulho. Agora, sobre o isolamento em relação ao vento, eu acho até bom. Para a categoria do carro, a gente tem muitos que são piores nesse sentido. Então, não vou dizer que é um isolamento acústico de carro de luxo, mas eu acho bem isolado em relação ao barulho de vento. Pelo preço do carro, ok, pode ser que você espere mais, já que nessa versão GTS ele custa R$190 mil. Isso é valor de tabela. Na prática, eu já vi promoções desse carro por menos de 160, mas a gente sempre fala o preço de tabela porque é o que as montadoras sempre usam em divulgação nos seus sites, etc. Então, 190 mil mais 2 e pouco, 2.320 das rodas de liga leve 18, mais 1.750 da pintura metálica, ele vai para quase R$194 mil pelo preço de tabela. É muita coisa e por isso talvez você espere um isolamento acústico até superior, mas eu ainda acho ele bom. A aerodinâmica do carro, ele não sendo muito alto e sendo coupé, também ajuda pro vento fluir melhor, né? Não criar uma barreira tão grande. Vamos falar agora para vocês sobre direção e suspensão. Primeiro, direção, a gente já está aqui no modo individual, né? Primeiro, agora com ela no modo normal. A gente percebe que ela é leve, mas não é molenga, tá? Então você se sente seguro na estrada. Você não percebe uma direção muito anestesiada, ela é mais direta. Agora vamos colocar no modo Sport para ver se muda alguma coisa. Provavelmente a gente não vai perceber muita mudança, porque isso acaba mudando mais na cidade em baixa velocidade. Na estrada ela já fica um pouco mais rígida. Mas vamos ver, ó, dá para perceber que ela ficou sim um pouquinho mais firme, mas fazendo pequenos movimentos a gente não nota muito. Na cidade, onde você vai fazer uma curva, entrar numa rua, alguma coisa assim, muda bastante, tá? Do modo normal para o modo Sport. Vamos falar agora de suspensão. A Volkswagen diz
que na dianteira você tem novos coxins superiores, novos braços e novos coxins também, além de uma barra estabilizadora e um novo amortecedor. Então grande parte da suspensão dianteira é nova aqui na versão GTS. É uma calibração exclusiva. E na traseira tem também novos amortecedores e molas. Tudo isso para deixar o carro com uma melhor dinâmica, menor rolagem de carroceria, né? Deixar ele mais esportivo de fato. Então a gente percebe em relação a outras versões que ele fica assim um pouco mais durinho. E Volkswagen já é firme, mas aqui ele fica um pouco mais. Em comparação com o Fastback Abarth, por exemplo, que é o grande rival desse carro, eu tenho a impressão de que eles são muito parecidos, mas talvez o Nivus seja assim, pode ser só impressão, mas eu acho que ele é um pelinho mais confortável ainda. O Abarth eu acho que ele é um pouco mais duro, priorizando uma condução mais esportiva. Embora a dinâmica do Nivus seja melhor. Na avaliação a gente vai mostrar isso em detalhes para vocês. Mas ainda assim, aqui na estrada você não sente um carro desconfortável. Só na cidade, que aí você pega mais desníveis, né, mais irregularidades do solo, com as rodas aro 18 que esse carro está equipado também, que são opcionais, aí realmente vai ser um pouco mais complicado. Falo agora para vocês sobre consumo de combustível. Primeiro eu cito que esse carro tem 1.266 quilos, o que é um peso bem intermediário, não acho muito grande não, considerando que é a versão mais completa com motor 1.4. E o Inmetro diz que na estrada com etanol a gente faz 9,9 km por litro, mas a gente vai conferir agora se a gente consegue mais do que isso ou não. Foram aproximadamente 24 km, pode ter sido quase 25, é que ele não mostra os metros, ele só mostra quilômetros cheios. 14 minutos de trajeto, 102 km por hora de velocidade média e 15 km por litro no etanol e com ar-condicionado ligado. Então na estrada a gente pode ver que é muito econômico e ficou muito acima da média que o Inmetro fala pra gente. Vamos ao desempenho, já está em modo esporte, eu vou colocar em mais ou menos 30 por hora, tá? Olha lá, 30 pé no fundo, reduziu para a primeira marcha, hein? Distracionou um pouco porque tá molhado, mas olha, anda bem, hein? 100 por hora, 110, 120. Já até passamos um pouco de 120. Realmente anda muito bem. E reparem como ele segura bastante as marchas no modo esporte. Aí eu acelerei levemente, então ele passou para a quarta e depois para a quinta marcha. Mas ele segura bastante, isso é legal, que ele respeita realmente o modo esporte. Tem carro que não muda muita coisa não, aqui muda. E tendo o modo de condução, ele muda também a calibração de direção. Inclusive, além da diferença na suspensão que eu disse para vocês, embora a altura seja a mesma, tá? O mesmo vão livre do solo, inclusive, a gente tem aqui uma nova calibração para o controle de tração e estabilidade, então ele fica um pouquinho mais permissivo também nessa versão GTS. 90 por hora, pé no fundo, olha, ele reduziu de quinta para terceira, 100, 110, 120. E esse ronquinho fica bem gostoso, né? No modo esporte ele fica bastante presente. Devo lembrar que o ar-condicionado está ligado, o que rouba um pouco de potência da motorização. E outro detalhe, estamos numa leve subida, agora começa a ficar um pouco mais íngreme. E também, pessoal, na chuva. Então a gente tem mais resistência do carro, tá? Então prejudica um pouquinho aqui o desempenho. Agora esse ronco, por mais que ele seja virtual, simulado, eu gostei bastante. E legal também, ó, acho que vocês perceberam, né? Eu coloquei aqui no painel a parte esporte do carro, né? Os dados esportivos. Então ele mostra ali a rotação, o câmbio, a marcha empenhatada, a pressão do turbo em bar do lado esquerdo, também a velocidade do lado direito. E aqui embaixo, ó, sensor de posição do acelerador, além do nível de combustível e a temperatura. Poderia mostrar uma força G, alguma coisa assim, né? O Abarth mostra o tanto pulso quanto fastback, mas ainda assim bem legal. 90 por hora, vamos lá, pé no fundo, reduziu para terceira de novo, estava em quinta, 100, 110, 120. Qual a impressão que eu tenho, pessoal? É que o Abarth, eu acho que ele anda um pouquinho mais. Ele tem realmente mais potência, pelo menos o declarado, né? O Abarth tem 185 cavalos, aqui a gente tem 150. Então em velocidades mais altas aqui na estrada, eu ainda acho que o Abarth anda mais. Na cidade, eu tive a impressão de que o Nivus ele tem mais torque, pelo menos, né? A potência você não usa tanto, mas ele dá a impressão de ter mais torque do que o divulgado, de 25,5. Talvez pelo carro ser mais leve, possivelmente, né? Na estrada, ele é bom.
para um esportivo poderia ter mais potência, o torque é legal, ó. Eu vou fazer aqui de novo de 100 por hora. Pé no fundo, demorou um pouquinho para reduzir, mas 110, 120. Vocês podem ver como ele responde bastante rápido. Então, ainda que ele seja bom, ele não surpreende. O Abarth ele te empolga mais na estrada pela potência. Mas na cidade, em velocidades mais baixas, realmente é muito bom, ó. Eu nem dei pé fundo, tá? Vocês estão vendo aqui pela central multimídia. Ele respondeu muito rápido, né? E a chuva, minha Nossa Senhora, tá aumentando bastante, hein? Como que nós vamos gravar a finalização? Jesus amado. Você que está assistindo esse vídeo até aqui, pelo amor de Deus, olha a chuva que a gente está tomando. Deixa o seu like aqui embaixo e hype também esse conteúdo. É só você arrastar os comentários ali pro lado que você acha essa opção gratuita de hypar o vídeo e ajuda muito o nosso canal. Eu voltei aqui pro modo individual, tá? Onde a gente deixou praticamente tudo no Eco. E o trânsito aqui tá forte, hein? Por conta da chuva o pessoal tá indo bem devagar, deve estar meio alagada aquela região ali. Então isso vai interferir um pouco no nosso consumo de combustível, tá? Pelo menos no trecho padrãozinho ali já foi. Só vai interferir na nossa média total do trecho de estrada, mas não tem tanta importância assim. Eu queria aproveitar para falar um pouco para vocês sobre como é dirigir o Nivus GTS. E sinceramente é um ponto excelente do carro. Mas eu não gostei da posição de dirigir. Com o tempo você se acostuma e você até se encaixa melhor, você acha uma posição um pouco mais agradável. Mas ele tenta te provar que ele é um SUV, deixando a posição de dirigir o banco muito alto, sendo que não precisava. Ainda mais aqui na versão GTS, eu acho que não mudou, pelo que eu pude constatar, em relação às outras versões do carro. E acho que poderia sim permitir que o banco fosse mais para baixo. Ele tem o ajuste de altura, mas mesmo no máximo para baixo ele ainda continua alto. E eu tenho 1,93 de altura, então eu me sinto mais alto ainda, né? O Abarth também tem esse problema, eles querem provar que eles são SUVs, sendo que não é necessário, não precisava disso. E os bancos, eles mudam o desenho, mas eles te abraçam bem mais, isso é bem notável. Você encaixa melhor, as abas deles são maiores, eles são muito bonitos. Mas não são assim muito confortáveis. O Abarth é um pouco melhor nesse sentido. Ainda que não seja excelente, tá? Mas é melhor do que o Nivus. Olha quanta água, minha Nossa Senhora, ó. Tá chovendo demais. Mas em geral, realmente dirigir o Nivus GTS é um ponto de muito prazer, é muito positivo aqui nesse carro. Chegou a hora da gente conferir como que ficou o consumo agora no trecho inteiro de estrada, considerando as boas aceleradas que a gente deu. Que chuva, hein, rapaz? Nossa Senhora, até gosto de dirigir na chuva, mas que loucura, hein? Tava sol até agora há pouco. Vamos ver o resultado? Aqui, ó, o trip desde a partida. Foram 36 ou 37 quilômetros, por conta daquilo que eu já expliquei para vocês. Foram 25 minutos de trajeto e 85 por hora de velocidade média. Lembrando que a gente está devagar por causa da chuva agora, né? Também paramos no pedágio, por isso que a velocidade acaba baixando. E o consumo em si, 12,9 km por litro no etanol, com ar-condicionado ligado o tempo inteiro. Então eu achei realmente muito econômico o Nivus aqui na estrada e bem acima ainda dos 9,9 que o Inmetro fala que ele faz com etanol. Estamos de volta em São Bernardo do Campo e isso por uma razão bastante simples. A gente gravou o teste de viagem ontem, mas estava chovendo muito, como eu mostrei para vocês, então a gente não conseguiu finalizar na parte de fora do carro. Vamos fazer isso agora. E o que eu tenho a dizer então sobre viajar com o Volkswagen Nivus GTS é que ele é um ótimo carro para isso, mas depende. Se você for, por exemplo, solteiro, um casal sem filhos, não vai ter problema, porque o espaço interno não vai ser um impeditivo. O porta-malas é bom, mas não dá para viajar em família. Isso aqui é realmente para você se divertir na estrada, para você andar geralmente em 2 ou no máximo 3 pessoas e andar pisando, andar curtindo o carro. Se você quiser andar de forma tranquila, ele também atende bem. Vocês viram que é bastante econômico, mas realmente é gostoso para viajar porque é uma delícia dirigir esse carro.
Então, nesse sentido de prazer ao dirigir, de desempenho, de fazer curvas mais fechadas, etc., realmente o Nivus GTS é um carro excelente para você pegar a estrada. Agora, o sistema de som, que contribui bastante em viagens, não é muito bom. Poderia ser melhor pela faixa de preço do carro. Pessoal, prometi para vocês que eu ia falar sobre o consumo total, né? Então vamos lá, enquanto chove muito aqui em Jundiaí. O longo prazo, ele acabou se alterando um pouco, porque a gente chegou, deu uma manobrada, ficamos um tempo dentro do carro e com a chave acionada, mesmo se o motor estiver desligado, ele vai então contar o tempo e diminuir a velocidade média, o que não faz sentido algum, né? Mas acontece isso. Por conta disso, eu anotei todos os dados assim que a gente chegou. E o resultado, na verdade, foi o seguinte: os mesmos 78 km, quase 79. É que, como eu disse, ele não mostra os metros, só ali no trip separado ali embaixo, tá vendo que tá 231.9? Mas enfim, a velocidade média assim que a gente chegou, 49 km por hora, o tempo foi de 1 hora e 36 minutos. Foi mais ou menos o que a gente leva. Em alguns dias a gente consegue fazer 1 hora e meia, até um tiquinho menos, sendo um pouco mais rápido. E o consumo então, assim que a gente chegou, um pouquinho melhor, 11,7 km por litro no etanol, ar-condicionado ligado o tempo inteiro, então é da média total, incluindo as aceleradas que a gente deu e etc. E pegamos um pouco de trânsito hoje em São Paulo, então por conta disso achei uma ótima média aqui por estar no etanol, os 11,7 por litro. Não faça isso, não vai sair do vídeo sem deixar o like, sem hypar o conteúdo, é de graça, ajuda muito a gente. E é claro, né, deixa aqui nos comentários o que você achou do Nivus GTS. Se gostou dessas médias de consumo, achou o desempenho bom, você compraria esse carro por quase 200 mil reais? Comenta aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. E é lógico, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.